Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação SA, um Comunicação SA especial que ao longo desse mês de maio vem numa maratona diária de entrevistas que marcam o lançamento da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa produzido pela Mega Brasil. Nesta série de encontros que tem como tema o olhar do repórter, eu recebo o time de jornalistas que participou desta edição do Anuário, produzindo matérias que nos ajudam a entender este nosso complexo e sofisticado ecossistema e com eles fazemos um passeio pelos bastidores da notícia para entender como se dá a produção e a dinâmica da reportagem. Na edição de hoje eu converso com o jornalista Fernando Soares, que assina a reportagem O Jogo Virou, de que lado você está? A matéria que ele assina junto com Luana Ibelli, que mostra como as agências de comunicação vêm se posicionando em relação aos seus recursos humanos diante das exigências e as crescentes sofisticação do mercado. Como é que é, na verdade, essa relação com a diversidade e a inclusão? Fernando, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA especial de lançamento da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, Marco. Muito, muito legal estar nesse espaço, aqui, ainda junto com a Mega Brasil, depois de tanto tempo. É a minha casa onde eu comecei, inclusive, né? Comecei como estagiário lá em 2001, no meu primeiro ano de faculdade, e ainda hoje é muito legal saber que nossos caminhos vira e mexe se cruzam. Uma grande honra para mim estar aqui hoje. Você tem uma história muito forte com a Mega Brasil, né? Pois é. Muito bem, vamos lá, Fernando. Eu queria saber, bom, tema diversidade e inclusão, eu queria saber de você como é que foi, primeiro, a sua recepção, e a de Luana, para essa pauta que lhe foi apresentada, que foi apresentada a vocês. Qual que era a percepção que você tinha até aquele momento e como é que foi a sua relação com a proposta da pauta? Legal, Marco. Bom, antes eu vou voltar um pouquinho, até como esse assunto, de certa forma, entrou de uma forma mais ativa no meu dia a dia profissional. Quando me foi feito o convite, justamente porque eu tinha acabado de lançar um especial pelo Jornalistas e Companhia, né, onde trabalho, falando sobre diversidade, equidade e inclusão no mercado corporativo, no mercado de comunicação, no jornalismo principalmente, mas também abrangendo a parte de comunicação. Eu sei que como jornalista, lógico, a gente aprende desde a faculdade a ser objetivo, a gente não precisa necessariamente estar ligado à pauta, mas eu acho que a questão da diversidade, da equidade, da inclusão, a gente tem que olhar de uma forma um pouco mais subjetiva e tem que ter, sim, buscar uma proximidade. No caso o que entendo eu, né, um homem branco, hétero, cis, para falar sobre diversidade, para escrever sobre esse tema, né? Por isso, até para ter um cuidado e um carinho maior com a pauta, eu fiz o convite à Luana. A Luana Ibelli, ela foi a coordenadora de um projeto que a gente lançou, foi até um projeto que a gente submeteu ao ICFJ, International Center for Journalists, e para o Meta, né, Meta, Facebook, e a JOR, Associação de Jornalismo Digital, e a gente teve uma verba aprovada para criar um hub de conteúdo para diversidade, equidade e inclusão dentro dos Jornalistas e Companhia. E a partir desse hub a gente criou um videocast, que já tem 2 temporadas, projeto muito legal, depois quem quiser, entra lá no YouTube do Portal de Jornalistas, tem todas as entrevistas, é muito legal. E para tocar esse projeto eu convidei a Luana Ibelli. A Luana é uma jornalista negra, neurodivergente, e ela tem um tato, um cuidado muito grande, ela tem um cuidado assim, muito grande para desenvolver todas as pautas que a gente fez por lá. E lá eu tinha um papel muito mais assim de auxiliar na produção, de acompanhar e de depois fazer a parte de texto, né, que é onde eu sou mais acostumado, né, a escrever, né, enquanto ela fazia todas as entrevistas. Então, com isso, eu acabei aprendendo e enxergando um pouco mais toda essa questão da diversidade, da equidade e da inclusão. E por isso, quando me veio caiu essa possibilidade de fazer essa pauta, começou até a falar assim, putz, será que deveria fazer? Mas eu acho que já tinha
colhido tanto material interessante que seria legal, assim, acho que tinha muita coisa boa para trazer, inclusive do que a gente já tinha produzido lá no Jornalistas e Companhia, e acrescentar dentro da lógica, claro, do anuário, que tem as suas especificidades, que a gente fala com o mercado de agências de comunicação, mas de certa forma eu aproveitei e assim, convidei também a Luana, e acho que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, né? Eu fiquei com a parte da reportagem e de escrever, mas a Luana, ela também, assim como a própria pauta da Adriana pro anuário, eu também contei com a Luana para me ajudar a pauta, para tomar cuidado com algumas visões, com algo que a gente deveria olhar, não poderia deixar passar despercebido, e também depois na edição final, para olhar o texto comigo, para sugerir alterações, para sugerir, de repente, buscar mais algum conteúdo para acrescentar e ficar um material rico, mais rico o suficiente para o anuário. Então, foi um negócio muito legal. Acho que foi muito bacana a forma como a gente conseguiu o trabalho que a Luana fez, desenvolveu dentro dessa pauta comigo, foi de fundamental importância, porque a gente precisa buscar também essa subjetividade dentro de quando a gente fala de diversidade, porque ela afeta muito, afeta o dia a dia das pessoas, afeta a vida diretamente dos profissionais. Então a gente tem que ter um olhar mais subjetivo também. Não adianta ser só coisa fria, só falar o que está no livro. Não, a gente tem que levar para o lado humano, tem que entender a realidade das pessoas. E eu acho que nesse ponto a gente conseguiu fazer um conteúdo bem interessante. Agora, Fernando, como você mesmo relatou aqui, você já vinha de uma experiência, de um trabalho que você fez para os Jornalistas e Companhia, já focado em DI. Mas mesmo assim, qual que era a tua percepção em relação à afinidade que as agências e as empresas, as agências de comunicação e as empresas tinham até então ou vêm tendo com relação às políticas de diversidade e inclusão? Marco, acho que a sociedade como um todo ainda está engatinhando muito nessa discussão, né? E, claro, reflete, o mercado corporativo não é diferente, o jornalismo não é diferente também nesse sentido, né? Então, a gente percebe que, sim, felizmente, muitas empresas nos últimos anos, principalmente na pauta, nas conversas que eu tive com as agências, muitas empresas aumentaram, algumas já tinham já até algum tempo, né? Algumas das que a gente trouxe na reportagem e tal, já tinham ações há pelo menos 10 anos, como por exemplo a Edelman já tinha, Cat, foram algumas das agências que a gente conversou, eles já tinham alguns projetos de diversidade dentro de suas estruturas, mas deu para perceber que principalmente os últimos 3, 4 anos, essa preocupação aumentou muito no mercado como um todo. Quem ainda não fazia de uma maneira mais prática ou mais ativa, quem ainda não tinha um programa de inclusão, começou a olhar isso com mais cuidado, começou a procurar ver como fazer isso. E então, assim, ainda é um processo que o mercado todo está engatinhando, não tenha dúvida, mas foi legal ver que a preocupação é legítima, parece ser muito legítima, né? De todos com quem conversei, a grande maioria dos entrevistados tinham, de alguma forma, também uma relação com o tema, então há uma sinceridade no processo, porque eles também são preocupados com isso, também afeta diretamente a realidade deles. Lógico, ainda tem muitas barreiras, muitas lutas para serem superadas, né? Mas deu para sentir que a semente foi plantada. Agora ver como que a gente vai regar, como que o mercado vai dar espaço para ela crescer, né? Uhum. Muito bem, a gente está conversando com Fernando Soares, jornalista que assina uma das matérias, uma das 10 matérias que você encontra nesta edição, na próxima edição do Anuário da Comunicação Corporativa, produzido pela Mega Brasil, a 13ª edição em 2023. O Fernando Soares assina a reportagem O Jogo Virou, de que lado você está? E ele assina em parceria com Luana e Belli. Fernando, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos em instantes para saber mais detalhes dessa jornada na produção dessa matéria de um tema tão sensível como a diversidade e inclusão. A gente volta em 1 minuto. Até já.
Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelos canais de streaming da Mega Brasil. Estamos de volta com o Comunicação SA especial que fazemos esta série ao longo do mês de maio, conversando com jornalistas que integraram o time de repórteres do Anuário da Comunicação Corporativa, com reportagens muito interessantes. Hoje falamos com Fernando Soares, que assina a reportagem O Jogo Virou, de que lado você está, e que tem no foco as políticas de diversidade e inclusão que são praticadas, ou pelo menos as necessidades dessas políticas serem praticadas em empresas e agências de comunicação também. Fernando, eu queria saber como é que foi o preparo e a estruturação da matéria, né? Vocês focaram em um grupo específico de pessoas potencialmente assistidas por políticas de diversidade e inclusão, ou buscaram um recorte mais generalizado dessa questão? Marco, a gente buscou ampliar bastante o tema, tá? Se é para falar de diversidade, vamos a diverso, inclusive no público que a gente iria conversar. Essa foi até uma coisa que a própria Luana trouxe lá atrás, quando a gente foi estruturar como seria a primeira temporada do Diversifica. Na minha cabeça, quando a gente começou a pensar sobre diversidade, pensei num aspecto mais racial. E ela falou assim, não, Fernando, vamos ampliar, vamos falar desde daquelas discussões que já estão mais acostumadas, que a gente já está conversando mais, né, o mercado, as pessoas já estão mais adaptadas, que aí pode ser a questão de gênero, a questão racial, até aquelas que ninguém conversa, ninguém sabe, poucas pessoas falam a respeito, mas também são extremamente importantes. Então, a gente procurou ampliar bem. Claro que a gente tinha uma limitação, porque eram muitas fontes para conversar, então a gente pegou pelo menos 3 linhas principais para conversar, né? Então, eu escolhi, a princípio, independente de pensar nas agências, quais agências e quais empresas participariam, a gente procurou conversar também com especialistas e escolhemos 3 áreas, tá? Uma para falar da questão racial, que a gente falou com a Janaína Gama, que é professora da ABERJ e também é de uma consultoria. Falamos com o Djalma Scatesini, que é de uma consultoria que chama Egalité, especializada em pessoas com deficiência, em inclusão de pessoas com deficiência, e com a Gabriela Augusto, da Transcendemos, para também abordar a questão LGBT, que é IAP+, né?
mas não, a gente não procurou não focar na realidade de cada uma, mas sim jogar, né, dentro da realidade de cada grupo o que, que acontece. Então, por exemplo, a gente não, durante a pauta não foi falar sobre questão de gênero, mas a gente aborda, né, a questão, quando a gente fala da inclusão, uma crítica que a Gabriela faz, por exemplo, não adianta a gente contratar uma pessoa trans se as pessoas que trabalham lá dentro não sabem nem utilizar o pronome certo, né? Vai chamar de ela um homem trans. Então, assim, e você joga tudo por terra, a questão da inclusão dentro do ambiente de trabalho, né? Então, a gente pegou esses três para dar uma amplitude legal, né? Realidades diferentes de barreiras que as pessoas encontram no mercado, mas falamos de uma maneira mais ampla. Inclusive, dentro dos próprios entrevistados também. Tem agência que tem, aí a gente até encontrou, né? Agências que têm mais foco em trabalhar com a temática LGBTQIA+, outras mais com a temática racial, algumas de uma forma um pouco mais ampla, sem olhar para qual realidade, mas a gente não procurou não focar em uma. Acho que tem muita coisa para discutir aí, é algo muito amplo. E mesmo quando a gente fala dentro de um grupo, a gente vai falar, por exemplo, do comunidade LGBTQIA+, olha quantas letras, né? Olha quantas realidades, né? A realidade de uma mulher lésbica, as demandas é muito diferente de um homem trans, que é totalmente diferente. Tem muita variação aí dentro, né? E a gente fala, e quando a gente vai para racial também, a gente não falou aqui, mas a gente também tem a questão de regionalidades. Então, são muitos aspectos para serem discutidos, né? Então, a gente procura fazer uma coisa mais abrangente. Agora, Fernando, de fato é um desafio, porque é uma mudança de cultura, algo que está muito enraizado nas pessoas e é algo, obviamente, que vai levar um certo tempo, um certo esforço para que as coisas estejam adequadamente em seus lugares. Agora, de um modo geral, levando-se para um aspecto de coerência, as agências elas recomendam políticas e posturas para os seus clientes. E eu queria saber de você que, se de modo geral, elas também elas seguem aquela cartilha ou aqueles princípios aos quais ela apresenta para os seus clientes. Há essa coerência ou ainda também estamos iniciando uma caminhada? Sem dúvida, a caminhada está no início, mas acho que não tem como não ser coerente. Até porque as empresas cobram, né? E as empresas, bem ou mal, elas estão um passo à frente quando a gente olha na questão da diversidade aplicada no seu, principalmente no seu quadro de funcionário, por algumas questões, inclusive legais. Como, por exemplo, você tem a lei que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a terem pelo menos 2%, de 2 a 5% de pessoas com deficiência no seu quadro. Então, por questões legais, muitas empresas já têm a questão da diversidade. Eu não vou nem falar da equidade e da inclusão, que são outros pontos que ainda há muita falha, infelizmente, né? Ah, mas as agências estão, você vê que sim, elas estão. É claro que quando a gente fala no mercado de agência de comunicação, é um mercado muito amplo, muito grande, são muitas agências de tamanhos diferentes. Você tem, na nossa pauta, a gente conversou com o Grupo Impress, que tem 700 colaboradores, assim como a gente também conversou com agências com 10 colaboradores. Você colocar diversidade, você aplicar, conseguir montar uma equipe mais diversa numa agência com 700 pessoas, onde você tem uma rotatividade maior, é um pouco mais simples, né? Você começa a contratar um pouco mais. Tanto que o Grupo Impress teve esse aqui, né? Que eles fizeram uma pesquisa, um censo interno deles lá, onde eles tinham 20% de funcionários negros. O foco deles é aumentar a diversidade racial na agência. Eles fizeram esse censo em 2020, 2021, e aí replicaram agora no final do ano passado, no começo desse ano, e acabaram de lançar, inclusive lançaram durante a nossa pauta. E já saltou de 20% para 25%. Né? Eles contrataram muito mais, tá? Lógico, ainda mais contrato muito, é um grupo muito grande, o caminho ainda é lento. Mas quando você fala numa agência menor, que às vezes você, no intervalo de 1, 2 anos, você não tem um funcionário que entra e outro que sai, é um pouquinho mais demorado. A gente entende deu para entender bem
essa realidade. Mas, sim, estão muito preocupados, procurando ser mais coerentes possíveis, até porque eles têm que entregar isso. E aí hoje, ainda mais que agora, e aí eu sei que também tem uma pauta sobre ESG, né? As empresas precisam também que os seus prestadores de serviços sejam, né? Não só pareçam ser, mas sejam também mais diversos, né? Eles também cobram disso. Então, quem não se adaptar também vai ficar para trás. E no fim do dia, lógico, é uma cobrança social, é um aspecto social importante? Sim, mas também é negócio. Acho que ninguém quer perder negócio. Verdade. Fernando, o tema diversidade e inclusão é um tema, como a gente já falou aqui, bastante sensível, até porque ele é sensível e muito amplo, né, na sua diversidade. Como é que foi a receptividade dos seus entrevistados? Eles se dispunham a falar, tinham vontade, acharam boa ideia? Como é que foi a relação com os seus entrevistados? Até pelo aspecto da matéria que eu não tinha um caráter de apontar falhas, eu tinha um caráter de mostrar, entender, fazer um mapeamento do que está acontecendo no mercado. Lógico, apontar falhas era o que eu queria ouvir, assim, entender, principalmente dos especialistas que eu ouvi, fora da questão das agências, né? Então, eu conversei com a Janaína, com o Djalma, com a Gabriela, e sim, eles me traziam mais aonde as empresas erram. Agora, das agências, aí não, porque eles já direcionaram para conversar e a gente conversou com quem está responsável por esse processo internamente, né? Então, quando eu fui conversar com uma agência, eu não necessariamente conversei com o CEO, o dono, conversei com quem está responsável por aquilo. Então, é claro que são pessoas que estão abertas para discussão. Então, nesse sentido, foram conversas muito legais, foram realidades, experiências, muitos abriram o coração de forma muito bonita. Então, na reportagem tem algumas coisas que nos fazem pensar, né? Faz a gente olhar, principalmente quem olha de fora, né? Quem nunca precisou se preocupar com isso, quem demorou muito tempo para enxergar a necessidade de olhar para a diversidade, para a equidade, para a inclusão de uma forma mais honesta, da forma como a gente tá olhando agora, né? Perfeito, eu estou conversando com o Fernando Soares, jornalista que assina uma das matérias do Anuário da Comunicação Corporativa, da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil, a matéria que leva como título O Jogo Virou, de que lado você está?, cujo foco é diversidade e inclusão. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com a última parte deste encontro com o Fernando Soares, aqui no Comunicação SA. Até já. Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelos nossos canais de streaming. Estamos de volta com o último bloco do Comunicação SA Especial. Essa série que viemos fazendo ao longo do mês de maio e que antecede ao lançamento da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa. Conversamos com o time de jornalistas
que produziu o conteúdo editorial dessa nossa edição de 2023 do Anuário. Meu convidado de hoje é o Fernando Soares, que assina a matéria O Jogo Virou, de que lado você está, que trata de um tema bastante sensível, bastante polêmico, que é de diversidade e inclusão. Fernando, no bloco anterior, numa das suas falas, você chamou atenção para o aspecto de diversidade e inclusão, que é um tema muito amplo, um tema muito polêmico, muito diverso, enfim. Eu queria saber de você se existe algum foco específico em alguma área ou algum segmento social que é mais atendido ou mais comum de você encontrar dentro das políticas de diversidade e inclusão nas empresas e nas agências. Por exemplo, né, atendimento a políticas de inclusão da comunidade LGBTQIA+, ou então de deficientes físicos, questões raciais. Qual seria o segmento que mais comumente a gente vê atendido dentro dessas políticas? E se, na sua visão de repórter, de observador, algo que se depara com um tema como esse, faz as suas reflexões, às vezes fora ou distante do teclado do seu computador, se algum segmento fica ainda fora desse foco. Claro que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a pauta é tão ampla que sempre alguém vai ficar de fora. Mas eu queria saber se você tem alguma percepção nesse sentido. Bom, Marco, todos assim que eu conversei, acho que uma coisa é bem clara. A questão de gênero, ela, apesar de ainda muita discrepância, muitos problemas de mulheres fazendo o mesmo trabalho de homens e recebendo salários menores, ou tendo menos oportunidades de ascensão, ou outras questões que o mercado acaba impondo, né? Mas é uma das mais avançadas, a questão, acho que, de gênero, e na sequência, talvez racial, até no nosso caso do Brasil, a gente está falando de um país com 56% da população se declara negra, segundo os últimos dados do IBGE. Então, naturalmente, elas estão um pouco mais avançadas. Não quer dizer que estejam nem próximo do ideal, né? Em um dos dados que eu trago na reportagem, não lembro agora o órgão da ONU, mas uma pesquisadora da ONU apontou que da forma que está avançando hoje, para você ter uma equidade de gênero, que é a mais avançada, calcula-se que isso só aconteça daqui a 100 anos. Segundo o Djalma, pelo que eu conversei com o Djalma Scartesini, quando a gente leva para a questão racial, por exemplo, isso talvez leve 400 anos. Muito tempo. Mas são pautas um pouco mais avançadas. Agora, uma que eu acho que talvez uma das que fica mais lá atrás e pouco se fala, e a gente não tem noção ainda do tamanho de quantas pessoas são afetadas ou convivem com essa idade, é quando a gente leva para a questão de pessoas de neurodivergentes, né, de pessoas com algum tipo de questão neurológica ou com alguma deficiência intelectual, alguma coisa do tipo. Porque mesmo aí ainda é muito grande, né? Antigamente a gente só pensava na questão, talvez, alguma inclusão ligada a pessoas com autismo, que era onde a gente mais enxergava, né? Ou algum outro tipo de doença que fosse mais clara. Mas se a gente falar de TDAH, por exemplo, que é uma doença extremamente comum, segundo dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, entre 5% e 8% da população mundial tem TDAH. Isso afeta, ou seja, essas pessoas estão no mercado, então elas estão trabalhando, só que são as pessoas que talvez encontrem mais problemas, ou quando tiver um corte, porque às vezes as pessoas não, é muito desatento, ou não presta atenção direito na reunião, e não, acaba sobrando, né? São pessoas que acabam sendo julgadas de maneira incorreta, e quando na verdade faria parte da inclusão, a gente também tentar entender, né, e acolher, né, acolher e saber como funciona. Eu não conversei com nenhuma pessoa que tenha, pelo menos com esse aspecto,
ou que tivesse afirmado ter, por exemplo, alguma neurodivergência. Mas lá no Diversifica a gente conversou com um repórter, agora me fugiu o nome dele, fico super chateado que eu não vou lembrar, eu vou lembrar daqui a pouco. O Eric Mota, lá do Paraná, ele era da Record do Paraná, ele é ele foi descobrir que ele tinha TDAH com mais de 30 anos de idade. E ele, assim, ele tinha dificuldade para fazer alguns tipos de trabalho e funcionar em alguns horários. Mas quando ele trabalhava em Brasília, ele era correspondente lá no Planalto, ele era o repórter de rede que mais entrava ao vivo na Record. Porque ele tinha uma capacidade de concentração naquilo, o hiperfoco que eles falam, que ninguém conseguia produzir como ele. Como você vai falar com um profissional desse só porque de repente ele não atende um formato, ou não, porque ele não atende o horário específico que você está querendo, não vai ser bom para sua empresa? Olha o que esse cara trazia de conteúdo, num volume violento de conteúdo. E são coisas que machucam. A Luana, por exemplo, que trabalhou comigo nessa pauta, ela também tem TDAH. É, cara, dá para ver pelas conversas, pelas histórias de vida que eles trazem, eles talvez não tenham a dificuldade de entrar no mercado, porque a gente está falando algo muito amplo, não é só a questão do aspecto autista, mas de se manter. Então, faz parte também da gente buscar a inclusão, né? Incluir essas pessoas no dia a dia da empresa. Isso eu acho que ainda está muito pouco se fala. Os entrevistados, nenhum tinha algum programa exclusivo para isso. Lógico, alguns citavam a importância, dentro de falar de inclusão, de olhar com cuidado para todos, né? Para todas as realidades. Mas talvez essa seja uma das que esteja mais atrasadas, né? Agora, Fernando, quando a gente entra para uma reportagem, a gente sempre tem uma pauta a ser cumprida, a gente tem lá as nossas considerações, o nosso ponto de vista, mas ao longo do desenvolvimento da matéria, a gente acaba se deparando com algumas novidades, algumas coisas inusitadas que às vezes acrescentam conteúdo ao que estamos produzindo, outras vezes fazem com que a gente retire alguns temas que inicialmente tínhamos planejado. No teu caso, dessa matéria que você produziu sobre diversidade e inclusão, houve alguma surpresa, até levando em consideração que você já desenvolveu ou vem desenvolvendo algum trabalho nesse sentido aí no Jornalistas de Companhia? Houve alguma surpresa que se apresentou para vocês nessa matéria? Tiveram algumas. Acho que tanto positiva quanto negativamente. Por exemplo, acho que assim deu para perceber de fato um lado humano, um discurso muito coerente com as ações e discursos muito coerentes dentro do que as agências, as empresas nos passaram durante as conversas. Então, esse lado humano, um foco legal assim na inclusão, porque a diversidade é o que a gente sempre fala, a diversidade ela é mais fácil e ela a que é mais clara de se perceber, né? Eu tenho 20% de negros, depois de um bom trabalho, de 2 anos eu tenho 30%. Você já começa a perceber a diversidade. Mas agora a inclusão, o que está sendo lá dentro, e a própria equidade, que condições você está dando para que essas pessoas estejam no mesmo nível, na mesma condição também de evoluir lá dentro do que as outras pessoas, né? Então, esse olhar humano, acho que foi algo muito legal, foi uma surpresa muito positiva de perceber com as agências que eu conversei. Não foi só falar, não, a gente está preocupado. Tá, estão preocupados de que forma? O que vocês têm feito? E deu para perceber que tinham muitas ações sendo realizadas. Então, dá para esperar algo bom. Mas também teve algumas negativas. Lógico que aí também não estou aqui para apontar dele, para falar quem ou aonde. Mas é triste ver que algumas lideranças ainda não enxergam a importância. E quando eu digo liderança, não estou falando só do presidente. Falo de agências grandes que têm lá muitos diretores, né? Foi algumas queixas que eu ouvi, que quando aquelas, principalmente com aquele pessoas com perfil de que nunca precisou se preocupar com diversidade, nunca teve dificuldade na vida, pôde tranquilamente fazer sua faculdade e fazer um estágio, mesmo que o estágio
pagasse menos do que pagava, do que seria para pagar a faculdade, porque estava com curso garantido, porque a família tinha condição, porque estava numa boa faculdade, pôde estudar fora. Então, ainda tem muitas pessoas com esse perfil que não se preocupam ah, com isso. Até se preocupa na questão, ó, a gente precisa entregar diversidade. Pega aí quem é da equipe, quem que é diverso aí, quem está preocupado e vai fazer, mas não está preocupado de fato, não é de uma forma legítima. Isso deu para perceber, infelizmente, que ainda acontece, né? Não é todo mundo, é lógico, é uma questão de conscientização também, né? Mas a gente está no mercado de comunicação, mesmo em agências, seja relações públicas, sejam jornalistas, que acho que são a maior parte, mas também vem gente de outras áreas, mas são todas áreas de humanas. Então, as pessoas, o que se espera de alguém que venha de humanas, que seja humano, né? Então, é triste ver que não é todo mundo ainda, mas a gente tem que olhar para isso com cuidado, com carinho, porque faz parte da nossa profissão. Verdade. Fernando, caminhando aqui para o final do nosso encontro, eu queria saber o seguinte, quem era o Fernando, apesar de que você já está mergulhado nesse tema, eu sempre vou ressaltar essa questão, mas quem era o Fernando ao iniciar essa matéria e qual era o Fernando ao sair dela? Mudou alguma coisa na tua vida ou mudou alguma coisa na sua percepção? Na sua vida não, mas na sua percepção em relação ao tema? Mudou bastante, Marco. Aí, é claro, não tenho como, porque eu venho de um processo que está completando um ano, inclusive. A gente teve a aprovação da verba para criar o Hub, foi em março do ano passado e a gente começou em abril, ou seja, está fazendo um ano que eu comecei a mergulhar de fato. Antes eu já me preocupava de alguma forma, mas assim, eu ia lendo, ia tentando, na base do acerto e erro, ver como que a gente podia melhorar a nossa diversidade, olhar melhor para o tema, escrever mais sobre o tema tal, mas com mais erros do que acerto, apenas muita boa vontade. Ah, Então eu vou reformular a pergunta. Vamos falar desse processo pelo qual você vem passando nesses 365 dias. foi um período de muito enriquecimento. E algo que eu aprendi e que foi muito importante nesse momento, e que também está refletido também nas agências de uma forma diferente, mas que eu falo muito sobre a questão da importância das consultorias especializadas que trabalham com agência. No meu caso, a minha consultoria foi a Luana, né? Que para mim me direcionou muito para saber, para entender melhor, para não escorregar em alguns preconceitos que a gente traz, todo o racismo estrutural que a gente traz na nossa vida inteira, né? Então, assim, eu acho que eu aprendi demais. Também foi um assunto que eu amei. Foram 3 grandes especiais que eu produzi nesse último ano, incluindo esse dessa reportagem, que todos me deram muito prazer de fazer. Porque eu escutei histórias, e faz parte do jornalismo isso, né? A gente escutar histórias de vida, né? A gente eu afeiçoar pelo que as pessoas, entender, se colocar no lugar das pessoas. Acho que isso foi muito importante. E eu até faço eu vou voltar lá atrás, Marco. Em agosto de 2001, quando eu estava primeiro dia de aula do segundo semestre, eu recebi uma ligação, Fabiana, lembra da Fabiana, que trabalhava com a gente? Fernando, a gente está com uma vaga aqui na Mega. Você quer vir? Eu falei, o que eu mais quero é um estágio. Saí de manhã, coloquei uma primeira roupa e fui para uma entrevista, o que eu achei que seria uma entrevista. Chego lá, você estava numa loucura, porque no dia seguinte ia ter o congresso de comunicação no serviço público. Fui conversar com o Paulo, achando que ia ser uma entrevista. Ele chegou, ó, o trabalho é esse, o salário é esse, a sua mesa é aquela, você quer? Ah, quero. E fui. Depois eu fui descobrir, essa vaga inicialmente, a Fabiana já era, a gente estudava junto, mas ela ia levar, ela ofereceu para uma amiga nossa da faculdade. E essa amiga, a Adriana, diferente de mim, que eu era bolsista, né? E eu tinha condições, minha mãe pagava meu transporte e tal, então o salário não era o mais importante para mim. Eu queria ser jornalista, o importante para mim era a oportunidade. A vaga a Fabiana ofereceu inicialmente para a Adriana, só que a Adriana, ela tinha o trabalho dela, ela tinha que pagar a faculdade dela, né? A Adriana é uma mulher negra da Zona Leste de São Paulo, que não tinha o mesmo privilégio que eu tinha, né?
Infelizmente, a Fabiana não pôde aceitar, a Adriana não pôde aceitar, não pôde trabalhar na Mega, não pôde fazer seu primeiro estágio no jornalismo. A Adriana largou a faculdade no segundo ano, não sei, perdemos contato com o tempo, espero que ela esteja muito bem, de preferência até melhor que eu, desejo que é uma pessoa sensacional, mas ela não pôde, né? E eu pude. E eu demorei 20 anos para enxergar esse meu lugar de privilégio. Eu acho que esse é o ponto. Eu não estou aqui para tomar o lugar de ninguém para falar sobre diversidade e equidade. Não. Eu fiz uma reportagem sobre o tema, busquei alguém para me orientar sobre isso, né? Meu papel de repórter. Mas eu acho que o maior enriquecimento pode ser eu entender o meu lugar a partir daí. E aí acho que cada um desses exercícios, que cada pessoa, quanto mais no alto da pirâmide de privilégios a gente tiver, a gente tem que ter. É isso, é olhar, reconhecer, né? E ver como que a gente pode melhorar, o que que a gente pode fazer. Então, acho que esse enriquecimento começou, a gente focou primeiro nessa reportagem, que também é mais uma etapa desse processo. Puxei para um ano atrás, mas é histórico, né? Então, assim, foi muito legal, muito gostoso. Eu espero que o pessoal goste. Foi feito com muito carinho. Espero que tenha ficado bom. Com certeza ficou. Fernando, muito legal o teu depoimento. Essa lembrança, sobretudo, uma lembrança que de certa forma, trouxe alguns parâmetros para você de reavaliar valores, reavaliar posturas que às vezes passam despercebidas no nosso dia a dia por conta dessa herança cultural que a gente está tentando mudar agora. Fernando, muito obrigado pela sua participação no Comunicação SA, nesse Comunicação SA especial e também no Anuário da Comunicação Corporativa. Eu que agradeço, Marco. A matéria do Fernando você vai poder acompanhar na íntegra, obviamente, na 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa, que será lançado agora nos próximos dias, ao final desta série de encontros que eu venho mantendo com os jornalistas que integraram o nosso time de repórteres do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil de 2023. Obrigado a você que nos acompanha até aqui. Amanhã temos um novo encontro. Até lá!